botar o banco mais pra trás aqui, um pouquinho? Não. Olha aí, tu vê? Também bom. Eu alicerce com o filho de 40 anos. Deixa eu só ver aqui. Fala que o Gabriel tá pegando. Cadeira aqui. Você vai esquentar? Vai esquentar. 42, mais uma base com 14 sapatas. Aqui tem essa base. Tem assim. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física. Josué? Só vai chegando. Também. Boa noite. Boa noite. Meu nome é José, a gente participou de um trabalho na Serra, cidade de Caxias do Sul. E uma vez por mês a gente vem aqui conversar um pouco com vocês. Hoje, a gente, depois de ter confabulado um pouco, eu e o Maicon, aí a gente chegou num tema da nossa conversa. E o tema é amar o ruim. Então, durante a nossa conversa aqui, a gente vai desenvolver essa ideia. Amar o ruim. Né? E entender por que é ruim. Certo? Essa conversa ela se baseia num trabalho do Espiritualismo Ecumênico Universal, do Pai Joaquim, e a gente vai dar alguns pitacos em relação ao que foi passado e transmitido através da mediunidade do feminino, certo? Então, antes da gente começar, alguém quer dizer alguma coisa, quer fazer uma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa assim? Sim, senhor. O ruim, no caso, é um bem enfraquecido. Ruim é tudo aquilo que o Senhor declara como sendo ruim. Deu para compreender? Sim. Então o que é ruim? Ruim é o que eu digo que é ruim. Porque o que eu digo que é ruim para mim, para ele pode ser maravilhoso. Entendeu? Então, para ele que é vegetariano, churrasco não é legal, é ruim. Para mim, que sou carnívoro, churrasco está dentro. Está valendo, é bom. Então, ruim é tudo aquilo que a gente declara como sendo ruim. Mas que é ruim só para a gente. Não é universalmente ruim. E a gente vai chegar em exemplos bastante controversos nisso. Que ruim nada mais é do que um preconceito baseado no nosso individualismo que quer colocar aquilo que a gente acha certo para tudo e todos. Universalizar a nossa verdade. Sem levar em conta que cada um tem o direito de ter a sua própria opinião e o seu próprio entendimento das coisas. Deu para fazer uma ideia? Tá bom. Eu quero só deixar expresso, Josué, antes de você iniciar, a todas as pessoas que estão vendo a live, vão assistir depois, posterior também. Sim. Pode depois comentar, eles estão ouvindo, podem comentar, podem perguntar, que eu acho que também está aberto. A Silvana tá ali, tá vendo, dando aqui no Face aqui da Amorosidade, ela tá ali, então se vier comentários, ela depois as perguntas ela vai colocar pra gente. Tá ótimo. Vai no Face também do Hospital da Caridade, do Centro de Cirurgia Espiritual. Também as pessoas também, depois a gente vai olhar, quem quiser ir comentando, né? Sim, depois a gente leva isso adiante, né? Porque é um tema bem importante, né? Amar o ruim. A gente vai ver que vai chegar em alguns pontos que são muito, muito interessantes para todo aquele que busca um caminho de felicidade. Viver a vida em paz, harmonia e felicidade. É preciso amar o ruim. Legal? Mais alguma questão? Não.
Então, você é preciso amar o ruim, mas é interessante a tua iniciação, né? O que é o ruim? Aquilo que eu declaro que eu não gosto, ou que eu acho errado, mas baseado só nos meus conceitos e preconceitos. A gente fez uma palestra aqui na terça-feira passada, que é até a palestra que nós fazemos sobre depressão, ansiedade, né? Para trabalhar essas emoções. Normalmente tem, às vezes, conflitos internos, né? Aquilo que eu acho que é ruim em mim, ou no mundo, ou no outro. Ah, exatamente. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Todos a gente convidou que assistissem hoje a palestra, que viesse justamente por causa desse motivo, né? Para aprender a amar o ruim. Levar em consideração essa possibilidade. Né? Porque a gente aqui não tem a mínima pretensão de ensinar qualquer coisa, mas sim de levantar questionamentos, colocar dúvidas nas certezas que se carrega no dia a dia. Para começar a enfraquecer essas constantes que a gente carrega conosco e que nos travam, que nos prendem, que fazem com que a gente se mantenha num processo de dor, de sofrimento, de infelicidade. Isso. Então, começar a quebrar um pouquinho esse muro que ao longo da nossa jornada na reencarnação a gente construiu. Só que a gente só não entendeu que esse muro não protege a gente, ele nos isola de todos os outros. Muito bom. Mais alguma coisa? Vamos lá. Então a gente vai... O seguinte... Para amar o ruim, a gente vai fazer uma primeira indagação. Mas como amar aquele que lhe causa um incômodo, um prejuízo? Como amar aquele que lhe afronta, que lhe dá medo? Como amar isso? Começando por aí. Como amar quem te incomoda ou quem te causa algum tipo de dano? E como amar aquele que te provoca medo, pavor? Como fazer isso? Né? Para todo ser humano, ou seja, para todo o espírito que está manifestando uma reencarnação, é difícil, muito difícil, amar a Deus porque ele não se sente amado por Deus. Olha que interessante. Como nós temos coisas, situações, posturas, opiniões que nos desagradam e que nós nos sentimos agredidos com elas, nós não conseguimos acolher o nosso próximo como ele é. Quando nós não acolhemos o nosso próximo, simultaneamente a isso nós estamos renegando a Deus. Por quê? Como o Cristo propôs, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a esse, o próximo como a si mesmo. Então toda vez que você não ama o próximo, você está renegando o amor de Deus. E amar o próximo é entender que ele não vai fazer o que você quer, ele não vai ter as opiniões que você gostaria, ele não vai agir, vai ter a conduta que você entende que é aceitável, porque ele não tem a mínima obrigação de lhe satisfazer. Pode entrar. À vontade. Não tem problema algum. Chegou, tá bom. Por favor. Então, é muito difícil para todo aquele ser que está manifestando uma encarnação amar Deus, porque ele não se sente amado por Deus. Porque ele vê contrariedade, ele vê oposição naquilo que acontece na vida. Certa vez, dissemos a uma pessoa que tinha uma vivência de mais de 35 anos dentro da seara espiritualista, que ele precisava não só amar a Deus, mas que também devia sentir-se amado por Deus. Então a gente vai entender que só ama a Deus aquele que se sente amado por Deus. Mas como é que acontece o nosso diálogo de amor com Deus? Como é que Deus se manifesta? Como é que Deus manifesta o seu amor? Já pararam para pensar nisso? Como é que Deus se coloca na vida que a gente está tendo hoje?
Alguma ideia? É difícil porque estão falando no meio o espiritualista, né? Aí que tem a percepção de Deus ainda. E quem não é espiritualista, né? Ou não entende, ou não tem a percepção sobre Deus, ou molda o Deus ao seu gosto, né? Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: todo mundo aqui acredita que existe vida depois da vida? Ou alguém não acredita? Primeiro, alguém? Não? Preceito básico para a gente entender, se entender como espiritualista, espírita, né? É que entende que existe vida depois da vida. Que a vida não cessa com o cessar da matéria. Alguém aqui entende que não é assim, que acaba? Não? Ah, então é ali, começa por aí. Existe algo que não é só material. Interessante entendimento que se existe algo que a gente entende que não é só material e que a gente tem uma vida de 60, 20, 70 anos, 80, 100, alguns dias ou meses, é natural, nós já temos uma ideia de história de pelo menos 10 mil anos, 30 mil anos, é natural que se tenha mais tempo lá do que cá. Porque aqui a gente tem uma passagem tanto quanto curta, se a gente pegar o entendimento do que é história. Então a coisa se dá muito mais lá do que acontece aqui. Se a coisa se dá muito mais lá do que acontece aqui, é um tanto quanto lógico que a gente deva viver, entendendo que em algum momento todos vão desencarnar, ou seja, todos vão passar a se manifestar na vida depois da vida. E se é assim, e todos acreditam nisso, doravante é necessário que passamos a viver essa vida se preparando para esse momento. Porque essa é a única certeza. Você não tem certeza de mais coisa alguma no seu dia de hoje ou de amanhã. Mas uma única certeza é que esse momento vai acontecer. Se não por crença, vamos pegar por experiência, por empirismo. Porque todos os casos que a gente teve até hoje, de todas as pessoas que a gente se lembra, foi exatamente assim. Ninguém ficou para semente. Então, por simples lógica dedutiva, isso vai acontecer em algum momento com todos nós, mais cedo ou mais tarde. E todos nós aqui reunidos, de uma forma ou de outra já fomos tocados por esse momento de transição de vida. Todo mundo conhece alguém ou tem alguém que já se relacionou, né, no passado, no seu passado, que essa pessoa já desencarnou, ou não. É da natureza. Se isso é da natureza, é natural, né, tanto é lógico que nós devemos nos preparar para esse momento, porque ele vai chegar para a gente também. A gente não pode viver, né, uma existência sem ter essa percepção nítida, clara e limpa, que em algum momento vai ser o nosso momento também. Então, dentro do nosso entendimento do que a gente propõe, você se preparar para esse momento passa por isso aqui. Passa por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E para amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos nos sentir amados por Deus. Porque nós começamos a amar aquilo que a gente, aquilo e aquele que faz com que, ou que nós nos sentimos amados por Ele também. Aí eu vou voltar à pergunta: como Deus conversa com cada um de nós? Como é que Ele conversa com cada um de nós? Como é que ou o universo, ou os próprios espíritos? Através da intuição? Também. Mas é muito mais prático. Não pode ser, está começando aqui, pode ser um Deus, um recado de Deus, pode ser um... Bom, isso, é por aí. Então, vamos dizer, nós vamos ter o seguinte entendimento: Deus conversa com cada um de nós com tudo que acontece na nossa vida. Em cada ação, em cada pensamento, em cada olhar, em cada acontecimento, é Deus dialogando com cada um de nós. Porque cada acontecimento, cada um tem um tipo de interpretação, um tipo de percepção.
e essa percepção, essa interpretação, é como nós dialogamos com Deus. É a resposta que nós estamos dando a Ele para a manifestação de amor que Ele tem por nós. Se nesse diálogo, se nessa resposta, nós nos sentirmos amados por Ele, com o que acontece na nossa existência, nós estamos amando Ele sobre todas as coisas. Porque o que acontece não está sujeito às nossas conveniências ou aos nossos desejos, às nossas vontades ou vaidades. A vida simplesmente se manifesta aquém do que a gente quer ou gostaria. E quando nós conseguimos amar a manifestação da vida para a gente, quando nós nos sentimos amados pela vida como o que nos acontece, nós então estamos amando a vida acima de todas as coisas. E o que são todas as coisas? Acima do que a gente quer, do que a gente gostaria, do que a gente deseja, do que a gente anseia, das condições que nós colocamos para tudo e para todos. O que a gente não quer também. Isso que a gente não quer são as condições que a gente coloca. Então, quando o acontecimento da vida, nós encaramos ele como a manifestação do amor de Deus para mim, e eu me sinto amado por Deus, ou pelo universo, ou pela vida, com o que acontece para mim, eu estou amando a Deus. Acima das minhas conveniências, das minhas convenções, acima das minhas vaidades, acima dos meus quereres, dos meus desejos, ou das minhas infantilidades. É assim, dentro do nosso entendimento, que a gente contempla a máxima do Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, se sentindo amado por Deus com tudo que acontece na nossa vida. Dessa maneira. Por isso da proposta, amar o ruim. Porque se você não se sentir amado quando acontece aquilo que você não gostaria, é muito conveniente e fácil, né, amar e cortejar o que lhe agrada. Muito conveniente e fácil amar e cortejar, bem-querer, aquilo que vai em conforto com aquilo que você gostaria. Muito fácil. Muito fácil, né? Amar, respeitar aquele que te adula. Complicado é amar e respeitar aquele que vai contra os teus interesses. E essa é a medida usada. Se você conseguir se sentir amado e respeitar aquilo que acontece, principalmente quando o que acontece vai contra aquilo que você quer, você está manifestando amor pela vida, por Deus, acima daquilo que você gostaria, das suas conveniências, sobre todas as suas coisas. Mas eu não tenho que me amar primeiro? Sim, deve se amar. Se eu não me amo, como é que eu vou amar? Como é que eu vou amar o outro? Sim, mas, exatamente. E como é que você se ama? Você passa a se amar quando você passa a se perceber, a se compreender. E você... Me aceita. Sim, perfeito, se acolher. Porque aceitar, a gente aceita porque não tem jeito, é assim, eu tenho que aceitar. Mas eu me acolho porque eu compreendo, eu sou o que sou também. Eu sou assim, eu tenho minhas limitações. O X da questão, né, Josué, porque para eu amar o outro eu vou ter que estar bem comigo mesmo, eu vou ter que estar sentindo esse Deus dentro de mim. Na verdade, talvez você tende a se compreender como sendo isso tudo no mesmo processo. Como nada está separado. A última ilusão, Krishna vai dizer que é a noção de separação. Que existe um e outro. Que existe o banco, a cadeira, o telhado, a mesa, você e o outro. Essa é a última e final ilusão. Nada está separado, tudo é uma coisa só. Né? Mas para a gente chegar nisso, a gente tem que começar a se sentir amado com o que acontece na vida. Amado quando você está dirigindo e alguém lhe corta a frente. Amado quando você está numa discussão com a sua esposa, com o seu marido, e ele diz o que você não quer ouvir. Amado quando você está numa situação e o que acontece vai contra o que você gostaria. Porque render glórias ao que é conveniente é fácil. E nisso Cristo vai dizer, antes de botar incenso no altar para Deus,
Sai daí, vai correndo te reconciliar com aquele que você declara sendo seu inimigo. Aquele que você declara que faz coisas que você não gosta. Aquele que é ruim. Porque Deus não precisa de incenso e nem de ser adulado. Mas talvez seja muito mais interessante você aprender a coexistir em paz com os seus irmãos. Com os que são iguais a você. Certo? Então, continuando nossa conversa, se foi falado com um moço que estava há mais de 35 anos dentro dessa seara espiritualista e que ele precisava não só amar Deus, mas também deveria sentir-se amado pelo Pai. E ele nos respondeu que, apesar de tantos anos nessa vida, nunca tinha pensado nesses termos. Nunca. E sim, esta é uma das coisas que todos nós esquecemos. Só se pode amar aquele que nos ama. Mas aquele que nos ama não é aquele que diz que nos ama. É aquele pelo qual nós nos sentimos amados. Então nós amamos também. Porque se nós não nos sentirmos amados, e sentir amado é acolher de todas as formas integralmente como é, sem querer mudar coisa alguma no outro, nós nunca vamos conseguir amá-lo. Coisa mais difícil. Hã? Coisa mais difícil. É difícil porque a gente enche de condições. Eu amo, mas se fizer isso, aquilo, aquele outro, tem que ser assim, tem que estar assado. Então isso não é amor, é condição. Mas então a gente vive num mundo de condição. Que nós impomos a tudo e todos. Isso, exatamente isso. Por isso que a gente não se sente amado, por isso que a gente não ama, porque a gente condiciona. Só amo se me adular. Então na verdade, a gente não, em momento algum, para analisar esse amor, essa manifestação de amor. A gente só quer ser o reizinho do mundo, onde todo mundo faça o que a gente quer. Entra dentro de paixão e amor, né? Fala-se nos relacionamentos. Os 2 primeiros anos é a paixão. Depois, se sobrar alguma coisa daqueles 2 primeiros anos, vamos ver se fica. A gente vai entender que paixão é justamente preferência. Então eu tenho paixão por algo ou por alguém porque eu tenho preferência. Mas quando eu tenho preferência por alguma coisa, o antagonismo ou a antítese daquela coisa, normalmente eu repudio. Por exemplo, eu tenho preferência por uma determinada vertente política. É da natureza humana que se ele gosta de algo, ele vai repudiar o seu antagonista. Por isso que nós estamos inseridos num universo de oposição. Bom e mal, certo e errado, bonito e feio, doce e amargo, gostoso e desgostoso. Então é da natureza desse universo que ele nos proponha oposição, para que a gente quebre esse ciclo de oposição e olha a coisa, entenda, cada um é como é, e eu não sou quem quer que seja para determinar como o outro deveria ser. Porque eu nem mesmo sei quem eu sou ainda. Eu não consigo me reconhecer. Com quem sou eu para determinar como você ou quem quer que seja. Poderia eu estar, então, só numa alusão ao ponto. Se eu estou obcecado por alguma coisa, tem algo a eu construir no antagonismo daquilo. Claro! Essa paixão se dá justamente por isso. Se você está obcecado em alguma coisa, é sinal que alguma coisa ali te desperta tanto, né, te chama tanto, que é um ponto a ser trabalhado em você mesmo. Em você mesmo. Talvez porque eu critico tanto o outro, porque talvez aquele ponto é o que eu reconheço no meu subconsciente, talvez, e posso estar carregando. Isso, é o espelho. Tanto é assim que muitas vezes pessoas começam relacionamentos e terminam. Aquela pessoa não presta, não dá, não funciona. Próximo relacionamento, passa o tempo, a mesma situação acontece de novo. Então você se sente atraído, você tem essa paixão. Não é pela pessoa em si, mas é pela situação que ela vai proporcionar, que você tem de aprender a lidar e que não aprendeu ainda.
Dá pra compreender. Entendi. Ó. Amo ela, depois não aguento mais ela. Aí volto com uma outra pessoa igual a ela. Mesma situação A se mesma repete. situação se repete. É aquilo assim, ó. Acontece, né? As mulheres falam, a gente vê falar, só encontro mulher com dedo podre. Eu tenho que ter um dedo podre, porque Tem dedo não pode, podre. é tudo igual. É tudo igual. Entende que o único fator que se repete é você, não é o outro. Né? Você pode ter 20 relacionamentos, todos têm o mesmo problema. Adivinha onde é que está a situação a ser olhada? Não está nos 20. Ou, nossa, eu estou no emprego, saio, eu vou pro outro. Sempre acontecem as mesmas coisas, sempre me perseguem. Adivinha, foi todo certo, todos os lugares são iguais, ou é você que provoca essa situação? Padrão mental? Hã? Padrão mental? Uma necessidade de trabalho sobre si mesmo. Enquanto você não tiver a humildade de olhar no espelho e dizer, o problema não são todos eles, é uma questão que eu tenho que trabalhar comigo mesmo, a coisa continua se repetindo, até que você tenha essa humildade. Isso a gente vai chamar de humildade. É deixar de apontar tudo e todos e olhar para si. Isso se repete, puxando pro nosso lado, dentro de casas espirituais, pioritas. Sempre. Eu vou nessa casa, vou naquela, vai. Quando chega num ponto, vou pra outro. Quando chega num ponto, vou pra outro. E ele está falando da questão de espiritualidade, mas Einstein vai dizer exatamente a mesma coisa com outras palavras. Enquanto você fizer sempre as mesmas escolhas, você vai ter sempre os mesmos resultados. É que você não está fazendo escolhas diferentes. Pode parecer que aquele ser que está na sua frente é diferente, o local é outro, mas as suas escolhas, os valores que você movimenta são os mesmos. As consequências vão ser as mesmas. Se você não mudar, o mundo não muda ao seu redor. Porque o mundo, ele é aquilo que você reflete. O meu ciclo de amizades, como isso é amplo, né? Claro. Isso dá em tudo. É absolutamente tudo. Os seus relacionamentos, a própria família, as pessoas que você se dá, tudo. Trabalho, tudo. Por quê? Porque esse é um universo que ele manifesta, que os seres se reúnem por afinidade. Então, todos aqueles que têm uma determinada situação a ser trabalhada, naturalmente eles vão se encontrando e vão passando por isso juntos, porque um ajuda no processo do outro. Mas não é que um faz pelo outro, não. Um dá oportunidade para que o outro perceba nele o que também existe. É isso que a afinidade se manifesta. E aonde está o gatilho de disparar? É um simancol? Isso, claro. É claro. É parar de querer culpar a esposa, o marido, a mãe, o pai, o chefe, o vizinho. E olhar de cá, peraí. Se eu estou com um problema, então o problema é meu, não é deles. O problema é meu. Se o problema é meu, a questão que tem que ser trabalhada sou eu. O dedo tem que apontar, mas é para dentro. Porque o seu vizinho, seu marido, sua esposa, o seu filho, o seu chefe, seu amigo, seu irmão, seu cunhado, sua sogra, eles não vão mudar. Eles são o que são. É isso que Moisés dizia e que Deus dizia, eu sou o que sou. É o que é. E não vão mudar. Não tem que mudar. Mas se você se sente incomodado com o que acontece, adivinha com quem que você pode trabalhar? Só para trabalhar em você. Por isso, do sentir amado com o que acontece, ou seja, se sentir amado, amar o ruim é se sentir amado, por isso que está manifestando, porque senão você não tem oportunidade de se enxergar. Porque senão você está o tempo todo iludido. Está querendo apontar para tudo e todos e não vai resolver, porque onde você está, as pessoas são sempre iguais. Né? Me lembro de uma situação de uma senhora que seguidamente vinha conversar com a gente, que ela dizia assim, nossa, que todo mundo fazia muito fofoca dela. Ela mudava de vizinhança, de rua, de bairro, mas era muita gente fofoqueira que só falava da vida dela. Né? Aí um belo dia o mentor disse, você pode mudar de planeta que vai continuar igual, porque não é a vizinha, não é a rua, não é o bairro, nem o planeta.
É você que faz fofoca de todo mundo e acha que todo mundo fala de você. É isso que a gente tem que... Um estado de amadurecimento emocional, de desenvolvimento espiritual, é isso. Começar a olhar e dizer, calma, o problema não é o mundo. Quem tem problema sou eu, então é eu que tenho que ser, eu tenho que lidar comigo mesmo. É engraçado que eu vejo várias máscaras nisso. Eu vejo a pessoa que ela se mantém calma, mesmo que com remor por dentro, através de quase uma hipocrisia às vezes. Eu sou superior. Tô zen. Tô zen, né? Zen. E aí tem uma pessoa que eu falo, às vezes, para ela, eu falo, calma. Ela diz, eu não sou uma pessoa calma. Eu não vou ficar calma. Não quero. Eu não quero ficar calma. Eu não sou calma. E sabe que nisso, às vezes, eu vejo um grau até de lucidez maior, às vezes. Já entendeu as suas limitações. Agora trabalhar sobre elas. Exato. Já entendeu que tem limitações. Legal. Vamos trabalhar sobre elas agora, se quiser. Porque tudo que a gente propõe também aqui não é obrigatório, né? O mentor diz, olha, a gente vai colocando luzes pelo caminho, segue quem quer. Não é obrigatório. Vai ter outra encarnação, então. Tá tranquilo. Tantas quantas forem necessárias. Só entenda que todo o trabalho que você não realizar nessa oportunidade, na próxima vai ter um grau de exigência um pouco maior. Porque o universo entende que a dor não foi o suficiente. O amor nem se fala, não foi ouvido. Mas a dor foi pequena, precisa uma dor um pouco maior para o ser se movimentar, talvez. Seria mais imposto. Condicionados. Na verdade, não chegou no grau de sofrimento necessário para parar e olhar e dizer, não, o problema não é os outros. A questão é de mim para comigo. Porque a gente só se mexe quando a zona de conforto é tirada da gente. Porque se está tudo confortável, nós somos os últimos a fazer qualquer coisa. Os últimos. Então o que eles vão? Eles vão apertando. Até que chegue no ponto de dor que a gente diz, não aguento mais. Aí tu muda. Aí tu passa a olhar diferente. Porque quando tu não aguenta mais, tu se mexe. De modo geral, a gente nota que ainda estamos numa sociedade, isso planetária, que nós vivemos muito bem no desconfortável conhecido. Mas não é tão desconfortável que faça a gente se mexer ainda. Então as situações têm que ficar cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis de se lidar, para que a gente, não dá mais. Não aguento mais, quero outra coisa. Isso desse jeito não dá mais. Mas o despertar está dessa maneira. Quando a gente não se encaminha por um exercício de autopercepção, de entendimento de si mesmo, o universo vai dando caminho pra gente. Até porque tem outros vindo. Não dá pra ficar ocupando a cadeira para sempre, não dá pra ficar ocupando o mesmo espaço para sempre, porque outros têm que passar também. Então você vai sendo empurrado. Quer querer, quer não. O universo tem um algoritmo. Eu não sei se um algoritmo. Eu acho, desconfio que deva ter alguém ali tomando conta da brincadeira toda para a coisa ficar sustentável, equilibrada. Né? Então, eu desconfio que nesse sentido, sim. Porque senão, se dependesse só do que a gente realmente aqui quer, a coisa ia ser bem complicada. Né? O mentor vai dizer, o sonho de ser humano é que ele é o rei de tudo e de todos. Senhor Supremo da existência e que todos os outros servem. O problema é que todos querem ser assim. Aí está faltando súdito. Só tem rei. É difícil, não acontece nada. Porque só tem quem quer mandar. Só que para a coisa se sustentabilizar tem que ter quem faça. Então vamos continuar aqui. Reparem bem, quando é que vocês amam a Deus? Quando Ele lhes dá um presente, lhes faz ganhar algo. Neste momento, se aproximam de Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de trabalho. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pela casa, pela comida, pelo carro. Muito obrigado, Deus. Né? Aí você se sente amado por Deus. Todos. Isso é todos. Né? Agora, quando acontece o que vocês querem, fazem iguais aos cachorros. Abanam o rabo e correm em direção a Deus.
agradecem, louvam ao Senhor por ter feito aquilo que desejavam. São como crianças que, quando o pai as satisfaz, derretem-se em carinhos e atenções. Mas quando ele as contraria, fazem beicinho e choram. Então não há como amar a Deus sobre todas as coisas sem sentir-se amado a cada momento pelo Pai. E para poder comungar com Deus, é preciso alcançar sempre uma comunhão amorosa. Uma relação onde Ele o ame e você sinta esse amor. Mas para chegar a isso, tem que acabar com as condições. Que é justamente o que ele está falando aqui. A gente se sente amado quando o que acontece está consoante com aquilo que a gente quer, deseja, almeja, sonha, anseia. Quando a coisa é conveniente para a gente. Agora, quando a coisa é contra o que a gente quer, aí a gente chora, faz beicinho, obriga. E ele bota, por exemplo, no campo que nós somos muito isso ainda. Né? Quando acontece com o cão que ele não quer, eu tenho um shih tzu também, né? Ou ele se esconde debaixo da mesa, porque ele vira de costa, de emburrado, ou se a coisa é muito ruim que ele não quer, quando ele tem que, sei lá, largar alguma coisa que ele não pode pegar e que ele acha que é dele e que ele quer, ele rosna, tenta morder. E nós não somos em nada diferentes. Nada diferente nas nossas atitudes em relação ao universo, à vida de Deus. Quando a coisa é muito contrária, a gente se enche de raiva. Como se fosse resolver alguma coisa. Brigar, sair, quebrar, arrebentar, fazer e acontecer. Como se isso fosse plausível. Você só está pedindo com isso, né, uma lição um pouco mais dura. Você não está compreendendo que a coisa não é do jeito que você quer. Não pode ser. Mas é justo pedir a Deus que assolte a corda um pouquinho? Pedir é perfeito. Entender que ele deva fazer outra coisa. Pedir é perfeito. Eu peço toda semana, 2 ou 3 por semana, a Mega Sena. Agora ficar achando que ele vai dar é outra coisa. Entende? Querer impor, tem que ganhar na Mega Sena umas 4 vezes seguidas. Não tem nada. Né? Não tem nada. Então pedir, tranquilo, só não espere que tenha obrigação de lhe dar. Porque então você tem que pedir também a doença, você tem que pedir o acidente de carro, você tem que pedir também aquilo que você não quer. Para ser justo, equilibrado. Vida é equilíbrio. Mas isso a gente não pede, né? Pô, Deus, eu gostaria tanto de ter um câncer essa semana. Para ver como é que é isso, porque eu vejo tanta gente que tem. E eu queria experimentar isso também. Para saber como eles se sentem de verdade. Para poder comungar com os meus irmãos a seara que eles também estão passando. Para mim saber como é. Só que na percepção espírita, do espírito, é exatamente isso que acontece. Eu quero encarnar e eu quero passar por um câncer. Para entender como é esse processo também. Eu quero encarnar e eu quero ficar paraplégico. Tendo mais limitação ainda na matéria para entender como é esse processo. Para me conhecer nesse processo. Lembre, a lógica espiritual é diametralmente oposta da humana. Antes da gente chegar aqui, o que a gente não pede conveniência. A gente pede desafio, a gente pede situações que botem a gente no nosso limite. Para saber lidar com isso. E é engraçado, tem pessoas que a gente olha, nasceram leves, né? A vida leve. As limitações, aparentemente, claro que eles têm, obviamente, as questões deles a passar. Mas nós que estamos, todos, uma grande parte, majoritariamente, passando pela peleia, esse nosso cara nasceu dado para a lua. Aí eu me lembro do Cristo quando ele diz assim, não sintam inveja dos que mais têm, os que mais têm condição dos ricos, porque a prova deles é maior. Porque é muito mais fácil se desapegar quando tu tem pouco ou nada,
do que quando você passou uma existência toda tendo tudo. Podendo tudo. Entende? É muito mais fácil de se desapegar de algo que a coisa, bicho pegou. É muito mais fácil. Agora, quando você sempre foi tratado de maneira nababesca como um príncipe, olha como talvez seja complicado sair dessa situação e entregar tudo de volta, dizer isso aqui nunca foi meu mesmo. Olha o nível de desprendimento e desapego que tem que ter. Então, aquilo que parece ser maravilhoso pode ser um gigantesco desafio por vir. Mas eu acho que o que frustra de não aceitar as pessoas amarem o ruim é justamente olhar para o outro. Por que o meu não é assim? Ah, é uma inveja. A gente fala de inveja. Inveja. Não, talvez não seja nem inveja o termo. É inveja. Mas a pessoa não quer ter do outro. Ela só quer que melhore um pouco também pro lado dela. Dentro daquelas condições, né? Só esquece que quando fez o rascunho da luz, e eu tenho uma impressão, eu desconfio que Deus cumpre a palavra dele. A parte dele ele vai cumprir perfeitamente. Mas ele também nos dá as ferramentas para enfrentar todas as situações. É a gente que não percebe, que não... Ou não escolhe. Não escolhe, ou Porque escolhe errado, né? Não, muitas vezes a gente prefere fugir, virar e não querer nem ver, e dizer que tudo está errado, que não pode ser assim, Só eu do que parar, olhar e dizer, bom, a vida não vai mudar. O que aconteceu, aconteceu e não vai mudar. Eu tenho que lidar com o que aconteceu, com o que está acontecendo. Não adianta eu querer fugir, porque em algum momento isso vai retornar. Isso vai vir, vai passar por cima de mim. E aí talvez seja mais complicado. Então tem que encarar. Você pode ter o seu tempo e dizer, sim, eu tenho que fazer isso, mas deixa eu me recompor. Mas não vire de costas. Não, eu estou olhando, eu sei que está ali, eu preciso me recompor. Respira, analisa, toma força e aí vai. Os bons espíritos intervêm nessa hora, Josué. Eles vê que tu precisa de uma... Eu acho que o espírito todo, ele tanto intervém que, de modo geral, ele que faz a situação acontecer também. Aí ele olha para ti, não, dá mais um tempinho para ele se recuperar, levantar. Isso, deixa ele respirar um pouquinho mais, aí dá mais uma cacetada nele, para se mexer. Isso, exatamente isso. Então vai, respira, porque vai vir outra agora. Agora tu vai, né? Senão vai a terceira. Né? Porque a gente perde perigo, né? Claro que sim. E não tem problema nenhum. Né? Aliás, talvez seja uma das coisas mais bacanas que a gente pode fazer é parar e dizer assim, ó, eu me rendo. Eu não aguento. Eu não sei. Né? Eu não sei nem por que é assim. E aí o segundo trabalho mas se essa é a tua vontade, me lembra aí Jesus quando no Jardim das Oliveiras dizendo, Deus, afasta de mim esse cálice, a carne é fraca. Está dizendo assim, ó, eu não aguento isso. Eu não dou conta disso. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Se tiver que passar, é o que eu tenho que passar. Eu não vou contra a tua vontade. Olha que como isso começa a ter outro sentido. Ele declara a sua incompetência naquilo que ele já entendeu que há por vir. Mas ele não diz que não pode ser. Ele diz, se essa é a tua vontade, que a tua vontade seja feita e não a minha. Eu me entrego. E que seja o que tiver de ser. E essa história vale para isso. Né? Porque essa encarnação, que foi chamada Jesus, né, que se dá através do Cristo, na sua manifestação, serve para mostrar para todos nós que um caminho vivido em amorosidade, ou seja, o amor vivido todo dia, o dia todo, é possível. Porque ele veio dar esse exemplo. E como ele disse, se eu conseguir, vocês também conseguem. Vocês não são piores. Eu não sou melhor. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, para isso é preciso sentir-se amado, porque o livro está em um lugar diferente do que você acha certo. Tem que sentir-se amado porque o vizinho colocou o som alto. Isso lhe causou incômodo. Tem que sentir-se amado
quando alguém lhe contraria, ofenda ou calunia. Tem que se sentir amado. Tem que se sentir amado pelo Pai, por Deus, quando o que você não queria acontece. Sentir-se amado por Ele. Dizer, é duro, mas obrigado. Obrigado, porque sem isso eu não ia reconhecer o quanto isso ainda pesa sobre mim, quanto eu coloco nisso, nessa situação. Obrigado, Pai. Obrigado pela manifestação do que acontece, pelo teu amor por mim, porque só assim eu consigo me enxergar e perceber. Porque eu gosto de colocar os meus medos, os meus preconceitos lá no fundo escondidos, embora que eles continuem me governando e me guiando. Mas eu não gosto de ver eles. Obrigado porque tu me mostra isso em mim. Vamos instigar. Vamos? Nós vemos essa percepção, eu acho isso bacana, a gente está tendo acesso a essa informação. Mas o que nós vemos na corrente do mundo é que o mundo não converge, não conspira para esse caminho. A proposta do mundo não é essa. A proposta do mundo não é essa. Pois é, vamos lá. Se a proposta do mundo não é essa, isso é quase uma agulha no palheiro, né? Vamos colocar assim para o mundo, né? Uhum. E aonde está a ação? Aí fica pensando, né? Qual é a pegadinha? Se essa proposta vem tão pequena, aparentemente tão pequena num mundo tão grande. Mas é claro, por quê? Porque a gente tem que aprender a respeitar que cada ser na sua individualidade está vivendo o seu momento. Em algum momento, todos de alguma forma vão passar por isso também. Nós temos muito tempo ainda, então, né? Nessa Terra. Eu não sei quantos bilhões de anos vai ter esse planeta ainda. Mas se não for nesse, tem outros. Está tranquilo. Tem outros planetas, está tranquilo. Né? E essa é o entendimento que o mentor diz. Vocês ficam contando segundos, onde pra gente eras são nada. Para vocês, quando vocês saem dessa limitação, para vocês também eras são nada. São nada. Vocês vão ter uma existência infinita. O que são 100 anos, 1000 anos, 100 mil anos? 1 milhão de anos? 1 bilhão? Uma existência infinita. Nada. Não é nada. Não é coisa alguma. Então sim. Se não esse planeta, outros. Se não essa percepção de existência, outras. E o entendimento básico aqui. Toda essa conversa não serve para sair daqui e começar a se cobrar. Não. Não é para se cobrar coisa alguma. É só para entender que existe uma outra possibilidade de vivenciar as coisas. E que a gente não precisa se impor sofrimento. Que a gente pode olhar para a nossa vida, para tudo que sucede, de uma forma mais leve. Um caminho suave, fardo leve, jugo suave. É possível. Por isso que o Cristo vai dizer, façam como eu, meu fardo é leve, meu jugo suave. Vivam como eu vivi. É possível. É bem possível. Mas tem que escolher se sentir amado por tudo que acontece na vida. E aí você vai estar amando a vida como ela é. É engraçado que é difícil, porque aonde tu começa a entrar nessa tua linha e achar assim, tu começa a pensar assim, na real as pessoas me agridem verbalmente, moralmente, e eu não reajo. Também é uma linha tendo pra me perder pra minha moral, né? Já achar que eu tô evoluindo. Não, aí isso vai se chamar soberba. Exato. Achar que é melhor que o outro por isso. A questão não é por aí. Primeira coisa é, você não sabe nada de você. Você só fez uma escolha simples. Eu escolhi viver em paz. Então, onde tudo me provocava conflito, eu escolhi viver em paz. Não porque eu sou melhor ou pior. Não. Porque eu entendi que para mim esse é o meu caminho. Eu não escolho revidar. Eu escolho dar outra face. Eu escolho viver em paz. Não porque eu sou melhor. Porque eu entendi que as consequências desse caminho para mim são mais fáceis de lidar. Só por isso. Não porque eu sou mais evoluído. É porque eu entendi que dessa forma o meu caminho é mais suave. Agora, tem aqueles que buscam viver pela espada. E que demandam disso ainda. Até pouco tempo atrás eu também era assim. O momento deles é esse. Está tudo bem. Está tudo bem. Todos têm o seu momento. Todos têm a sua oportunidade. Está tudo bem.
Mas às vezes as pessoas se aproveitam da tua bondade. Aí tu se sente, será que eu estou correto? Aí é o seguinte, como o outro vai agir, reagir, é uma questão só dele, não é sua. Porque você só pode cuidar de você. Então, o que o outro vai fazer, dizer, aprontar, é problema dele. Entende? É o amor que ele é capaz de manifestar. Só. Não é bom, não é mal, não é certo, não é errado. É o amor que tem ali. Passa por essa compreensão. Se nós estamos nos propondo, né, a se sentir amado pela vida, por tudo que a vida dá, a gente tem que despreconceitualizar as coisas. Tem que entender que talvez, no lado, se fosse eu lá, naqueles ossos, naquela pele, com toda aquela história de vivência e proposta de vida, talvez fizesse o mesmo. Então a gente não julga, não condena, não aponta. Né? Aí me lembra o Cristo de novo, dizendo, mas quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem pode dizer que já não fez isso também? Larga a tua pedra, baixa as armas. Assim, você tem tudo isso como quiser ser. Mas eu escolho me manter em paz. Eu escolho me manter em paz. E aí me lembra a história de, se eu não me engano, de Joana de Ângeles, né? Joana de Cusa. E que ela, no circo, se eu não me engano nessa história, no circo em Roma, ela e o filho. Aí diz, a proposta é, nega ao Cristo, nega a Jesus, que o teu filho não vai ser morto. Né? E o filho implorando, nega, mãe, nega. Ele diz, eu não posso. Isso aqui vai ser só um instante, mas a eternidade com Cristo vai ser para sempre. É só um instante de dor. Eu não posso negar. Vamos nós morrer. Eu não posso negar. Ou seja, ela entendeu que não dava, ela não conseguia mais se vender para as comunidades do mundo. Ela escolheu viver a partir de uma percepção de espírito. Eu não posso, eu não vou me entregar às conveniências. Não vou mudar quem eu sou. Eu vivi assim. Está tudo bem se esse é o destino, tem que morrer assim. Morremos assim. Está tudo bem. Nada termina aqui. As coisas só se transformam. E talvez isso seja aquilo que nós começamos nossa conversa. Bem se preparar para o momento inexorável que vai acontecer com todos. O da passagem, da transformação. Mas eu vivi por isso, eu vivi assim, porque eu estou em paz. Eu sabia que isso podia ter consequências. Está tudo bem. E essa situação, Deus colocou para ela, no caso, para ela mesma ver se ele amava ela sobre todas as coisas. Mas ela pediu para passar por isso, para dar esse testemunho, não porque Deus não soubesse, porque ela queria se conhecer, o Espírito queria se conhecer, entender quem ele era sobre determinadas situações, quais escolhas iam fazer. Não foi Deus. Isso é o que a gente tem que entender muito. Nada que acontece na nossa vida está acontecendo imposto. Não. Tudo o que acontece, acontece porque nós acertamos esses acontecimentos previamente. Porque nós dissemos, olha, eu quero, deu a carta, assinou, carimbou e disse, eu quero passar por isso. De modo geral, segundo alguns espíritos de mentor, diz isso, né? Olha, de tudo que vocês colocam, passa 2% só do que vocês gostariam. Porque, a grosso modo, todos, quando estão lá, dizendo que vão vir para cá e querem vir, gostariam de ser passados por um moedor de carne. Só que a gente já entendeu que não é por aí. Não vai resolver. Então, o que a gente está passando hoje, que a gente declara como sendo ruim, é muito menos do que quando a gente retornar, gostaria que acontecesse. Muito, infinitamente menos. Mas por quê? Porque Deus, o universo, a vida, já entendeu que não é isso, não precisa disso. Por isso, de sentir-se amado pela vida com que ela se manifesta, estar amando Deus sobre todas as coisas. Né? Por isso é preciso vencer a razão, olha só, vencer a verdade, a noção que a gente tem, que a gente criou, o conceito e o preconceito que a gente tem, que afirma que existe certo e bom que tem que acontecer. Que as coisas têm que ser de uma determinada maneira.
A gente tem que transcender esse entendimento. Tem que ir além dele. Por quê? Por simples experimentação prática. Quem aqui, tudo que aconteceu na vida é exatamente como queria? Não. Ninguém. Então é lógico que a gente tem que aprender a lidar com isso. É lógico. Não tem como mudar. Né? É como César, quando faz a travessia para a Bretanha e manda queimar os navios e diz, olha, ou a gente vence ou vai morrer todo mundo. Não tem volta. É a mesma coisa, não tem volta. Não adianta. Depois que aconteceu, não adianta. Tem que aprender a lidar com o que aconteceu. Tem que vencer a razão que diz que o que aconteceu está errado. Que não podia ser assim, que isso não devia ser desse jeito. Porque não dá para voltar atrás. Não dá para mudar. Mas dá para aprender a bem coexistir em paz, em harmonia e felicidade com o que aconteceu. Porque não tem outro jeito. Ou isso, ou você vai ficar se martirizando toda a existência. Não vai mudar. Então, sentir-se amado por Deus a cada momento da sua existência, não importando o que Ele espere. Este é o grande segredo do trabalho da elevação espiritual. Do trabalho de elevação espiritual. É sentir-se amado por Deus com tudo que acontece. Olha que interessante. É só uma mudança de percepção da existência. Entender. A vida não vai fazer o que eu quero. As pessoas não têm obrigação de me servir. Aliás, principalmente para quem está aqui, é servir. Se colocar a serviço da vida, não querer que a vida se sirva, ser servido pela vida. Né? E o mentor vai dizer que no universo é muito simples. Você serve ao universo e o universo te serve. Mas você tem que servir antes. Ou seja, você tem que fazer antes. Se realizar antes. E o universo vai te contemplar em tudo. Quando você não contemplar o universo, o que o universo demanda de você, o universo sempre espera. É o momento que você começa a se mexer. Né? Então é servir a vida ao próximo, não se servir da vida e do próximo. E esse é o trabalho da elevação espiritual. Ah, e o que é servir? Essa pergunta é válida. É olhar para o outro com um olhar de compaixão, de acolhimento, de benevolência, de indulgência. Entender, você é como é. E está tudo bem. E eu te amo exatamente como você é. Não te mudaria em nada. É o zero julgamento. Zero. Zero preconceito. Zero. Porque você não sabe toda a história constitutiva daquele ser para que ele chegasse exatamente onde ele está. E quando você consegue isso, você manifestou uma coisa muito simples. Você respeitou o ser. Porque você respeita algo, alguém, quando você em nada busca mudar esse algo, alguém. Em nada você coloca a condição de como deveria ser. Aí você tem pleno respeito. Quando você manifestou esse pleno respeito, você está amando. E você ama porque com esse respeito você se sentiu amado por ele ser como é. Tá, mas e quando o ser, tá, eu vou aceitar o ser do jeito que ele é, e quando esse ser não me aceita como... Aí é problema dele, não é seu. Mas você não faz o trabalho dele. Mas eu amo ele, eu quero que ele me aceite. Aí é a condição. Tá vendo a condição? Né? Porque eu amo ele, ele tem que fazer isso. Não. Quem ama não tem condição, não tem mais nada. Não tem mais nada, acabou. É como é. Isso não é amor. É conveniência, é adulação. Então, isso acontece quando se possui uma razão, ou seja, uma verdade, um pensamento, uma ideia, que todos os acontecimentos de uma existência, como emanações do Senhor, de Deus, causadas pela justiça suprema e pelo amor sublime. Então, você passa a se sentir amado por Deus pela vida quando você cria, ou você percebe uma pequena coisa. Isso tudo está se manifestando porque essa é a justiça suprema e o amor sublime. É o que está acontecendo comigo.
E esse é o amor de Deus para todos nós. É um amor em justiça suprema, dando para cada um de nós o que a gente precisa e merece. Né? E um amor sublime, acolhendo a todos independente e dando tantas quantas oportunidades sejam necessárias para que a gente perceba e descubra isso tudo em nós mesmos. Na vida, no dia a dia, de tudo que acontece conosco. Então, só a análise dos acontecimentos da vida, por esta razão, pode lhe levar a compreender que sempre está sendo amado por Deus. Enquanto você estiver apegado a uma ideia, a uma razão, a uma verdade mal educada, soberba e egoísta, viverá outras sensações nesses momentos. E se eu não me engano, é exatamente isso que o Espírito da Verdade responde a Allan Kardec na pergunta 115A. Allan Kardec faz a seguinte indagação: não deveria o ser humano ser conduzido pela razão? Allan Kardec é iluminista. Ele vem de um processo de abandonar ideias pré-concebidas e trabalhar nos moldes racionais. Então não seria melhor que o ser se deixasse levar única e exclusivamente pela razão? Aí o Espírito da Verdade respondeu: não, muito antes, pelo contrário, melhor seria se ele se deixasse levar pelos seus instintos, porque a razão é baseada na soberba, no egoísmo, e ela é mal educada. Ela trabalha na base do eu primeiro, individualista. Eu quero ganhar, eu quero ser, eu quero ter. Então a gente tem que desconstruir essa razão, esses pensamentos que ficam colocando a gente sempre na frente do outro. Se o trabalho é servir ao próximo, primeiro que a gente não pode se fazer é se achar melhor que o próximo. A gente tem que estar igual. Nem melhor, nem pior. Seres iguais, cada um vivendo a sua experiência e, na medida do possível, acolhendo um ao outro com o amor que tem para dar. Não com mais, não com menos. Com o amor que tem para dar. Porque às vezes o que a gente precisa é realmente alguém que fale mal da gente. Porque senão quando é que a gente vai descobrir que a gente é vaidoso? Só falam bem. A gente acha que está certo? Não, tem que ter. E Santo Agostinho dizia isso. Eu quero aqueles que me criticam, porque eles que me mostram onde eu posso melhorar a mim mesmo. Aqueles que me adoram é fácil. A gente tem que ter se permitir ter uma percepção, um olhar, um entendimento um pouco diferente. Talvez aqueles que sejam os nossos maiores amigos são aqueles que nos desafiam, que nos colocam à prova, que vêm e trazem situações que são difíceis mesmo. Porque sem elas, a gente não anda, a gente não faz nada. A gente fica estagnado numa poltrona confortável, parado. Então, no entanto, para viver dessa forma, tem que ser muito macho, vamos dizer assim. Tem que ser muito espiritualista. Pois a maioria dos seres humanizados ainda se deixa levar pela razão humana e com isso abre mão da vivência do amor de Deus. Então tem que ter muita coragem para assumir uma postura dessa. Muita coragem. Porque as coisas que vão nos suceder podem nos ferir, nos machucar e nos proporcionar sofrimentos gigantescos. Tem que ter muita coragem para assumir essa postura. Não é fácil. O mentor veio dizendo isso para mim. Não diz que é fácil, só que é simples. Mas tu tem que morrer em vida. E essa é a simbologia do batismo que João Batista propunha quando batizava nas águas, dizendo, você morreu. Ou seja, o que morreu em você? Morreu o seu egoísmo, a sua soberba, a sua vaidade, a sua arrogância, o seu ódio, a sua violência. Morreu, você renasceu em vida. Essa é a proposta do batismo. Ou seja, uma mudança de valores integral do ser, simbolizada pelo fluir das coisas. Aliás, os humanos fizeram uma pesquisa, olha que interessante isso, e descobriram que
os mais que se revoltam quando adquirem uma doença terminal são aqueles que estão ligados a uma religião. Os ateus se revoltam muito menos quando isso acontece. Olha que interessante. Como a gente que está vinculado a algum tipo de entendimento religioso, a gente cobra de Deus muito mais que aconteça o que a gente quer. Quando a gente está desvinculado a esse apego religioso, quando a gente não tem quem culpar, apenas é uma noção simples que nasce, vive e morre. Acontece com todo mundo. O religioso sem barganha. Isso! E é isso que o Cristo se revolta na frente do templo, que ele diz: eu vou derrubar esse templo. Porque estão fazendo barganha aqui. É comércio. Não estão aqui para aprender a se entender, se descobrir, a se amar, a se respeitar. Estão querendo fazer comércio. Eu entrego 3 cabras e o meu vizinho vai vender a loja para mim. Comércio. Não é isso. A proposta não é essa. Foi isso que ele quis dizer. E o religioso tem muito disso. Ele está o tempo todo querendo barganhar com Deus. Nossa, o tempo todo dizendo: não, mas eu vou lá no centro, eu ajudo a surgir, eu dou um passe, sabe, eu entrego a cesta básica. Não pode acontecer isso comigo, eu faço tudo certinho. Muito antes, pelo contrário, porque você realmente busca essa caminhada, as suas provas, as situações têm que ser muito maiores, porque você declarou que busca esse caminho. Então, para você tem que ser muito mais intenso isso, porque para você mais é dado. Naturalmente, mais vai ser cobrado. Mas é dado em qual sentido, Zé? Você tem mais oportunidades de entendimento da vida como ela é, da manifestação do que você está fazendo aqui. Então você vai ser muito mais cobrado em relação ao que você recebeu, para seguir de acordo com aquilo que você professa e acredita. Esse grau, esse nível, ele aumenta conforme vamos destacando dentro dessas missões. Os espíritos assim, ó, superior. Acho que ele aguenta mais um pouquinho. Claro que sim. Claro que sim. Acho que ele vai mais um pouquinho, vai. Claro que sim. Daí aquela coisa. Antes a gente estava lá num centrinho participando de um trabalho de alguém. Daqui a pouco a gente loca uma casa e começa a gente fazer o trabalho. Daqui a pouco a gente loca uma casa maior. Aí já é um hospital, não é mais uma enfermaria. Eles vão dando, aumentando o grau. Exatamente. Vamos lá que ele aguenta mais. Bota mais peso nesse burro. Aí que ele vai. Claro. Isso. Claro que sim. Claro que sim. Aí daqui a pouco, ele está se achando grandão, né? Tira tudo dele. Vamos ver se ele vai continuar se sentindo amado quando o mundo dele for chacoalhado e o tapete for puxado. Vamos ver se o amor fica ainda. Ou era só vaidade? Ele só se achava muita coisa. E é por isso que muitas vezes a gente tem esses revés na nossa vida. Ou seja, tudo parece que andou para trás. Tudo que foi... Os castelos de areia construídos são derrubados. É justamente Deus fazendo isso. Vamos ver se fica o amor. Ou é só vaidade? Ou era só vaidade? Por isso que é normal, né? Diz que nós temos ciclos de 7 anos da vida, né? 7, 14, 21... 28, 35, 42, 49... É isso, isso acontece realmente, né? Pra mim aconteceu nesse ciclo pra mim também. Né? 7, Ciclicidade. Sempre já me deu até um novo prazo, já tem até a data. Entendendo, né? Eu tô esperando, tô chulhando a data, né? E cada dia se aproxima. Tu acredita? Cada dia se aproxima, entendo bem disso. Cada dia se aproxima a data. Então eu tô nervoso, né? O que vai acontecer? Sabe que eu não sei, o meu mentor me diz isso, né? Diz que no meu acerto com eles, a cada fim de ciclo desse eu ia ter a oportunidade de desencarnar. E realmente acontece, a cada 7 anos acontecem situações. Eu me lembro que a primeira aconteceu quando eu tinha 7 anos, estava na primeira série, né? Que tinha oportunidade de desencarnar. Eu lembro que eu tive um apendicite fulminante com 7 anos. Aí eu me lembro que criança, né, no hospital,
o médico, ninguém sabia o que esse guri tinha. Lá pelas tantas, uma noite a minha mãe estava ali dormindo do lado, eu me acordo, e aparece um cara grandão, né? Aí ele pega e faz assim, bota as mãos para trás aqui, e ele se abaixa. E, cara, ele é o tamanho do terno, assim, ele se abaixa, assim, bota o rosto assim, como quase nariz com nariz, e pergunta, tu quer continuar ou quer ir? Sim. Eu me lembro disso. Eu olho aquilo, acho que continuar. Aí ele levanta, tá bom, liga só para embora. No dia seguinte chega um outro médico e diz, ó, ele tem apendicite, assim, ele tem que ser operado agora. E naquele mesmo dia eu sou operado e estamos aqui. E ciclicamente, de 7 em 7 anos acontecem situações comigo que me levam a isso. E essa pergunta repete. Vai ou fica? Vai ou fica? Pra mim, eu tenho os pum certinho. Estou aguardando. Quantos anos você tá mesmo? 37. Ah, tá. 42. Exatamente. Passei ano passado. Passou ano passado. Fiz 43, dia 22/2. Te perguntaram também, José, de novo. Todas. Batata. Não é no dia, né, Danilo? Mas Era assim, é nesse intermeio. É isso. Batata. Vambora. Bom. Não, só acontece, só muda. Já me deram a data já, a próxima data já me deram. Isso aí, ó. Cada Já me dia. disseram, então, tá, se prepara que vai mudar. Mas isso aí, te organiza. Isso. Pergunta, gente, vamos lá. Ô, Josué, eu quero uma ajuda tua. Vamos aproveitar. Tem uma amiga minha que tem uma questão, que ela tem a filha que passa por questões de saúde, e ela é até bem devota. Uhum. Mas a filha sempre tem questões. Né? Uhum. Sempre acontece uma coisa, acontece outra. E aí, como todo ser humano, se pergunta, pô, Deus, de novo? Sacanagem. Sacanagem, né, Deus? Qual a de idade novo. dessa filha, só por curiosidade? Ela deve ter minha idade, 36. A filha? É a filha, é. Tá. E a mãe deve ter uns 60 e 60 e pouco. poucos, nessa faixa etária. Tá bom. Né? E a gente tenta... E a mãe tá muito... Ela fica muito chateada com o que acontece com a vida da filha. Muito. E a filha já veio conversar contigo, pedir alguma coisa? Ela já fez atendimentos há alguns anos atrás. Tá. Eles não moram aqui em Porto Alegre. Sim, tá. Mas eu sempre converso com ela, né? Uhum. A gente conversa com ela. E ela tá ouvindo essa live aqui agora. A filha? Não, a mãe. A mãe? É. Tá. Ela tá aí agora. A filha tá reclamando de alguma coisa? Eu acho que ela não reclama. Não, acho que é aqueles momentos de... Como todo ser humano, né? Altos e baixos. Altos e baixos. Tá, Né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas é uma pessoa ativa, faz tudo, tem vida, tudo. Tem vida mas, própria. Mas tem os altos e baixos como qualquer um tem. como todo, só que sempre pega a saúde. Questões Certo. disso, aquilo, outro. Então, Sim. é muito... Esse cíclico, sabe? Sim. Pega muito, né? É muito presente na vida. Então, falando assim, primeiro- amar o ruim. Isso. Pediu pra ela ver a palestra hoje. Tá bom. Primeira coisa é entender que a filha é um espírito que veio manifestar uma encarnação, passar as coisas que ela veio passar. De acordo com o que ela precisa, merece e pediu para passar. Mas a gente está falando da mãe. O que a gente pode dizer para essa mãe é entender que a missão dela, enquanto mãe, não é julgar o que está acontecendo, mas assim acolher a necessidade que a filha manifesta se, e olha a condicionante, se a filha pedir ajuda. Porque se ela não pedir ajuda, ela tem todo o direito de passar pelo que ela está passando e aprender a lidar sozinha com o que ela está passando também, se ela achar que ela não precisa de ajuda. Porque senão, ela nunca vai ter o direito de crescer por si só. Ela sempre vai ficar tão amparada e tão protegida pela mãe que ela nunca vai ter a oportunidade de ser quem ela é. E o instinto materno fica onde, José? O instinto materno fica exatamente na situação de pronta a postos, ser chamada. E não resolvendo o problema, mas sim dando talvez o seu exemplo de vida. Nem que o exemplo de vida seja eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui nem que seja para chorar contigo.
para sentar do teu lado, te abraçar e chorar junto. Nem que seja esse. Por quê? Porque eu não posso viver a tua vida. E eu desconfio que Deus não pegou você, de todo mundo, eu escolhi a tua fichinha. É aqui, a fulaninha. Vamos fazer maldade. Não. Não. O que mais acontece no mundo é contrariedade em relação ao que a gente quer. Talvez, se a gente olhar para o lado, vai ver que existem outras situações que para a gente seriam muito mais difíceis e que essa foi a maneira que aquele espírito que veio entendeu. Bom, eu preciso passar por isso e eu tenho condição de lidar com as consequências, de pagar o preço. Então eu escolhi dessa forma. O melhor dessa mãe, então, se abster e talvez levar a clareza desse tipo de clareza para a filha? Se a filha perguntar, porque a gente não tem o mínimo direito de interferir, a não ser que venham e peçam a nossa ajuda. Porque quando alguém pede a nossa ajuda, esse alguém está dando autoridade de execução. Enquanto não pediu a sua ajuda, se você quiser se meter, é que você quer dominar a vivência do outro. E aí Deus vem, ou os espíritos vêm e faz o seguinte, ela vai continuar vivendo a questão dela, mas nós vamos colocar em você também essa questão, para ver se você é muito melhor. O que seria colocar em você também? Passar por uma situação muito similar àquela de maneira concomitante. Não necessariamente física, mas talvez uma doença também. Uma doença ou alguma situação que atrapalhe tanto quanto atrapalha ela, por exemplo. Para ver se sabe lidar mesmo melhor, já que quer dizer como o outro tem que fazer. Isso pode soar um pouco pesado para essa pessoa? Pode, se ela tiver uma construção de que as coisas têm que ser do jeito que ela quer. Mas, infelizmente, a minha experiência, o meu exemplo de vida é: a vida faz o que quiser, não a gente o que quiser com a vida. A vida não vai mudar pela gente, mas a gente pode mudar o olhar em relação à vida. A gente tem o direito de se sentir amado pela vida como ela se manifesta. A gente tem esse direito de se sentir amado. Por quê? Lógica simples. Porque ficar brigando com a vida não vai resolver. Essa mesma percepção pode ser para qualquer coisa em nível de materno e filho, relação paterno, fraternal, irmãos, amigos. Mãe que se preocupa com o filho de maneira geral. Isso, o filho que se preocupa com a mãe. Irmãos que se preocupam entre si. Né? Entender? Porque é uma linha muito tênue, né? daquele sentimento de compaixão por uma necessidade de domínio. Entende? Senão daqui a pouco a gente vai ver mães fazendo a prova na escola também, porque ela não é que vai aprender a somar, eu já sei, eu faço para ela. Que oportunidade vai ter de aprender? Mães que não aprovam o relacionamento dos filhos, seria por questões suas também? Sim. Mães que não aprovam o relacionamento dos filhos é porque elas, mães ou pais, né? Amigos, enfim. Né? São porque querem tanto dominar a vida daquele ser que querem condicionar aquilo que elas gostariam, ou ele, né, gostaria, para aquele ser e não aquilo que aquele ser busca. Tem que entender que os relacionamentos se dão para a gente ter oportunidade de se descobrir e amadurecer. E que se aquele relacionamento não for aprovado e tiver influência para terminar, o próximo vai gerar as mesmas situações conflitantes. Então já resolva logo. Porque a vida, o tempo passa, a oportunidade acontece, o cavalo está encilhado e passando, pega logo, se resolve, porque vai ter outro. Anda, porque atrás vem gente também para se resolver. Não dá para ficar esperando. Porque se a gente não tomar a liderança de nós mesmos e assumir essa postura, a vida vai empurrar a gente para frente de um jeito ou de outro. Então, mas no caso, Josué, eu não sei qual é o caso, não conheço a pessoa, mas essa pessoa, no caso, nós estamos falando de doença. Certo. Quando a mãe pergunta, e aí, como é que tu tá? Eu fiz um exame e estou doente. Isso automaticamente não seria um pedido de... Não necessariamente. Me ajuda porque eu estou doente? Não necessariamente. Aí tem que ter muito cuidado. Porque como é que você está? Eu fiz o exame, estou doente, estou passando por isso, mas tranquilo. É o que eu tenho. Ou talvez seja assim, mãe, eu fiz o exame lá e não foi legal. Não foi legal, eu estou doente, mãe. Não estou sabendo como lidar. Aí é diferente. Tu entende?
Não dá para dizer agora como é. O modo com que o doente se coloca. Isso, aí ele pode estar pedindo ajuda ou está dizendo, não, estou doente, estou com câncer, tenho um tratamento e é o que eu tenho para fazer, tá tranquilo, vou fazer o quê? Não tenho como eu pegar e tirar. É o que eu tenho. Então, você depende da postura daquele ser naquele momento. Sabe? Agora, interessante é o que a gente tem que, o que a gente pode compreender. Não nos cabe dizer para o outro como ele deve fazer, a não ser que ele pergunte. E a pergunta pode ser de várias maneiras. Né? Mas que ele pergunte, porque senão, no final, é só a gente se intrometendo. A gente se intromete, mas é mãe, né, meu? Aí a gente começa a perceber que eu intrometo. Onde será que estão os maiores conflitos? Freud baseou toda uma vida dele demonstrando que os maiores conflitos dos seres eram da maternidade. Se davam pela maternidade. Justamente porque ele vinha de uma situação familiar assim. É absurda interferência, ou seja, absurdo tentativa de domínio, de dominar a vida do filho. Ou seja, não tem aquele entendimento que eu sou mãe, ou seja, eu recebi a missão de gerar e de dar todas as condições, mas largar, não é meu. Eu estou, não sou. Eu estou, não sou. E às vezes também passa por dizer aquilo. Ah, mãe, deixa eu dizer, isso, não, eu largo, mas eu estou segurando firme aqui, não posso 2 metros de corda. Sabe? Eu largo, 2 metros de corda. Vai até o banheiro e volta. Se mais que isso, eu apito o sinal vermelho aqui. Né? Mas então, muitas vezes, aí também o papel de mãe, né, e tem que ter também coragem para isso, quando o filho, mãe, mas está acontecendo tal coisa, o que eu faço? Não é que ele não tem condição de resolver, é que é mais fácil delegar para a mãe. Aí cabe a mãe dizer assim, não sei, te vira, vai viver. Te vira, cara, sabe? Tá com 20 anos, 30 anos, 40 anos, vai pra vida. Né? Com a tua idade já estava correndo faz tempo, vai correr. Cabe isso também. Porque uma coisa é um pedido de ajuda real, dizendo, fui lá, fiz o exame, deu ruim, estou com câncer. Não sei o que fazer. E ele chora. Isso é uma coisa. Por exemplo, mãe, eu queria trocar o carro. E um modelo importado. Eu também queria. Isso. Então, eu vou comprar o meu, trabalha. Te vira. Não sou obrigado, não é. Não tem isso. Sabe? Porque senão a gente cria uma codependência. E isso é uma obsessão. Aliás, as verdadeiras obsessões se dão a partir dos encarnados. Né? E essa obsessão se dá no busca de domínio sobre o outro. Ficar tentando exaustivamente dominar o outro. Dominar com quem se relaciona, o que faz, o trabalha. Domínio, sabe? Domínio, é meu, eu controlo. Isso é uma obsessão real. E o espírito, o filho ou filha, pode dizer, mãe, deu, acabou, não quero mais na volta. E a mãe... Pode. Seria até bom se assim fosse. Né? Porque... E a mãe, se tiver um pouquinho de inteligência emocional, vai dizer, legal, cara, porque tu só fazia peso, meu, agora tô livre, vou viajar, vou dar minha volta em Cancún, fazer meu cruzeiro, né? Te vira. Sabe qual é interessante disso? A gente vai dar o... Aí voltam. Só que não voltam mais dependentes, voltam dizendo, mãe, sabe que aquilo foi difícil, mas foi legal porque eu aprendi. Eu sei o que não fazer mais, principalmente, a gente aprende como não se importar mais. Foi legal. Eu precisava um amigo meu que dizia, as pernas levam, mas a barriga atrás. Se tiver que voltar. Exatamente isso. Deixa. Até porque a gente vem passar por experiências. Tá aí para isso. Porque quanto mais você controlar, mais vai criar aquelas situações, sabe, de rebeldia. E é muito infantil isso, mas tu quer que uma criança faça alguma coisa, diz que ela não pode fazer aquilo. É a mesma coisa. É igual. Não pode mexer naquele armário. Certo que é lá que está mirando o dia todo. Primeira oportunidade vai entrar.
É assim. Ou o contrário. Tem que varrer o quintal. Putz, é a última coisa do dia que vai pensar em fazer. A gente é assim. E não vai mudar, não adianta. Não adianta. Primeiro ele vai exercitar a fé e rezar que chova, né? Por aí. Exatamente. Para não estar varrendo. Ó, choveu. Não deu. Deu. Foi mal. Tu vê todo dia que chove eu quero varrer, mas não vai chove. Não dá. Né? Mas o dia que tem sol eu não tenho o que fazer. É isso. A gente é assim. A gente é absolutamente assim. Entendeu? Amar o ruim. É entender que a vida não está castigando ninguém. Pelo contrário, está dando oportunidades para a gente perceber quem nós realmente somos e como nós nos comportamos quando a coisa principalmente vai contra o que a gente quer. E com isso, quando a gente consegue ter realizar essa percepção de como a gente se comporta, quais são os valores que a gente tem, nós temos oportunidade de mudar nós mesmos só, de nos mudarmos. Não porque isso vai ser melhor para o universo, vai ser melhor para o Maicon, vai ser melhor... Não. Porque eu vou conseguir viver mais tranquilo. Só. Lembre-se, espírito elevado não é o que mais sabe, é o que mais faz. Não. É o que é feliz. O conceito básico de espírito elevado é aquele que é feliz. Isso nos fala que os espíritos elevados são... A única diferença é que eles tomam decisões assertivas. Por que será? Gente feliz não enche o saco. Eles não incomoda. Têm a capacidade de tomar decisão assertiva. Exatamente. Porque não tem mais raiva, não tem mais inveja, não tem mais vaidade, não é mais soberbo. Entende o quadro. Mas acho que seria melhor isso. É isso. E aí a coisa se faz. Porque ele não está mais prendido a isso, porque ele já é feliz, ele já entendeu o jogo. Diz assim, tranquilo, bora. Decisões assertivas, perfeito. Ele não está mais preso a preconceitos e conveniências. Não precisa mais disso. É o que precisa ser feito e... Vamos lá. Precisa cortar na carne? Então, é isso que ele fala. Por exemplo, assim, Bezerra de Menezes tem que ir lá para 20 mil pessoas desencarnar. Assim, tranquilo. Tem que fazer espíritos superiores, assim, Isso aí. Tem que ir todo mundo. Aí a gente acha que eles têm que ser alegres e felizes o tempo todo sorrindo. Não! Sendo bondosos e caridosos. Sabe que até o tu falou, né? Que a questão ele deu um vídeo dele, ele diz exatamente isso. Cara, quando precisa fazer uma coisa, precisa fazer, não tem que ficar questionando. Tem que fazer e deu. Né? É que a gente está muito preso às nossas conveniências e aquilo que a gente quer. E a gente fica assim, mas se for isso, aí vai ser aquilo e aquele outro, como é que vai fazer? Esses caras não, eles já entenderam o jogo, eles já têm que fazer. Estão andando. Vamos lá. Tem outra encarnação se precisar. Não tem problema não, essa é só mais uma. De tantas que já foram, não se preocupa. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Perfeito. Uma pergunta mais? Tem alguns questionamentos. Tem alguns questionamentos. Vamos lá. O Everton Souza, ele questiona: amar Deus sobre todas as coisas também não é fé, entrega absoluta? Pode ser também. E é só outra maneira de falar exatamente a mesma coisa. Ou seja, entrega sem condições e com confiança de que seja lá o que vier, é o amor de Deus se manifestando. Também. Perfeito. Só outra maneira de falar a mesma coisa. E ele coloca também um questionamento: amor de Deus não tem sentidos e o ser humano procura sentidos no amor. Na verdade, sim, o que ele quer dizer, dentro do que eu compreendi, é que, de modo geral, o humano ele tem uma tendência a amar aquilo que lhe é vantajoso, conveniente, aquilo que lhe leva vantagem. É por isso que tem sentido de amar. Né? E onde o amor é uma grande entrega sem qualquer tipo de condição. Né? É o que é. Sem precisar manifestar qualquer coisa.
E ele traz um outro questionamento que até acabou sendo abordado durante a fala. Tem muita gente que diz ter fé em Deus, porque nunca falta nada. Aí questiona, né? É fé ou barganha? Aí é exatamente isso. A gente não pode dizer de cada um, só que entendimento que aquele que tem muito, quando tiver de devolver o que lhe é emprestado, não é dado, tem muito mais oportunidade de se manter apegado. Eram esses questionamentos. Isso. Então. Muito obrigada. Tá bom, gente. Mais alguma coisa? Tá tranquilo? Então é isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, tá ótimo. Legal. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.